Deixe-me começar dizendo que você guiou o Fed através de alguns, realmente, eventos difíceis, incluindo a pandemia, a corrida por dinheiro em março de 2020, a grande inflação, a crise bancária centrada no Silicon Valley Bank. E então, ao longo do último ano, vimos uma crescente possibilidade de um pouso suave, orquestrado pelo Fed. E agora parece que tudo mudou. No decorrer de alguns meses, o JP Morgan mudou para estimar a probabilidade de uma recessão este ano em cerca de 60%. O que você acha de tudo isso? Bem, antes de mais nada, obrigado por estar aqui hoje. É um prazer estar aqui com você. Na verdade, o discurso, a aparição que fiz aqui, foi minha primeira aparição como presidente há 7 anos e meio. Então, é ótimo estar de volta. E eu concordaria com você que foram 7 anos cheios de eventos. Para dizer o mínimo, continuo esperando pelos 3 meses de calmaria. Nunca chega. Mas em relação à sua pergunta, acho que para contextualizar, vamos olhar para 2024. 2024 foi um ano em que a economia cresceu 2,4%. O desemprego permaneceu baixo. 4 próximos às estimativas convencionais de emprego máximo, e a inflação caiu e estava em torno de 2,5% no final do ano. Essa era a economia. E tínhamos, e eu não vou decidir como caracterizar isso, mas é onde as coisas estavam. Onde estamos agora, novamente, em resposta à sua pergunta, é que a administração está, como mencionei em meus comentários, implementando mudanças significativas de política e, particularmente, o comércio agora é um foco. E os efeitos disso provavelmente nos afastarão de nossos objetivos. Então, é provável que o desemprego aumente à medida que a economia desacelera, muito provavelmente. E é provável que a inflação aumente à medida que as tarifas se estabelecem e parte dessas tarifas venha a ser paga pelo público. Então essa é a forte probabilidade. E você sabe, minha esperança é que nós passemos por isso e voltemos. Bem, estaremos sempre visando o máximo de emprego e estabilidade de preço. É isso que fazemos. Eu acho que estaremos nos afastando desses objetivos até o fim do ano e então não faremos nenhum progresso. E então retomaremos esse progresso quando possível. Vamos falar um pouco mais sobre tarifas. Quero dizer, você reconheceu que alguns dos efeitos das tarifas serão pontuais, transitórios, mas você também disse que talvez eles deem espaço para que várias empresas aumentem os preços. Você mencionou secadoras quando os preços das máquinas de lavar subiram por causa das tarifas. Os preços das secadoras também subiram em conjunto, mesmo que elas não tenham sido tarifadas. Qual é a sua percepção sobre os efeitos das tarifas na inflação? O que os tornaria mais persistentes? E o que você sabe faria com que tivessem efeitos no crescimento? Então, em um tipo de ponto de partida simples é que uma tarifa entra. Isso é repassado nos preços e aumenta a inflação. Mas é apenas uma coisa única. Então o nível de preço sobe. E é isso. Mas depende de várias coisas ainda desconhecidas e eu apontaria 3 delas. Uma é o tamanho dos efeitos e, como mencionei, as tarifas são maiores do que os previsores esperavam, maiores do que esperávamos, mesmo no nosso caso otimista. Analisamos uma gama de casos, então essa é uma. Quanto tempo para tarifas afetarem a inflação? Na medida em que isso demora mais e mais, isso aumenta os riscos de que o público comece a experimentar uma inflação mais alta. Eles começarão a esperar e as empresas também esperarão. Então isso arrisca uma inflação mais alta. Manter as expectativas de inflação ancoradas. Se tivermos essas 3 coisas sob controle, isso é o que será necessário, e não algo que se transforme em um processo inflacionário contínuo. Isso é uma grande parte do nosso trabalho. E quanto aos efeitos das tarifas sobre as quantidades? Você sabe, com o nível de tarifas que, por exemplo, foram atualmente aplicadas à China, há um medo de que a cadeia de suprimentos possa ser interrompida, que as empresas possam não conseguir importar
seus produtos relevantes da China, dado o nível de preços. Se isso se transformar em um choque de oferta, a resposta do Fed seria diferente do que se fosse, principalmente, algo que afetasse apenas os preços. Então, eu realmente jantei no Fed de Chicago na noite passada e com vários diretores de várias partes do Fed de Chicago. E muitos deles são CEOs de empresas significativas e eles, essa incerteza que estão sentindo e o problema com componentes importados para seus produtos é apenas um grande problema. Mas você pode, se você olhar para trás, para a pandemia, se você se lembra, houve uma escassez de aumento de semicondutores e isso levou a uma escassez de carros em um momento de demanda extremamente alta por carros. E foi uma escassez prolongada, né? A produção não acompanhava e isso levou a um período prolongado de inflação. Então, quando você pensa em interrupções na cadeia, esse é o tipo de coisa que pode levar tempo para ser resolvido e pode levar a um choque inflacionário prolongado, talvez mais persistente, e nos preocuparíamos com isso. Neste caso, você pode olhar para as montadoras que suas cadeias de suprimentos são prováveis, parecem estar no caminho de serem significativamente interrompidas, e você se preocuparia que esse processo levará alguns anos e que o processo inflacionário possa ser prolongado. Então, tudo isso é incerto. Nós estamos pensando agora antes que as tarifas tenham seus efeitos e como elas podem afetar a economia. E é por isso que estamos esperando para ver as políticas e então podemos fazer uma avaliação melhor dos efeitos econômicos. Vamos passar para a imigração. Você falou sobre os mercados de trabalho estarem em um equilíbrio razoável. Agora, claro, o que vimos nos últimos meses da administração anterior, continuando nesta administração, é que a imigração caiu consideravelmente. Qual é a sua percepção sobre como isso afetará o mercado de trabalho? Então, parte do motivo pelo qual o crescimento foi tão forte nos últimos anos foi devido aos níveis muito altos de imigração. E essas pessoas foram trabalhar, a economia as contratou, havia muita demanda. Ainda estamos lidando com a escassez de mão de obra. O que aconteceu desde que a política anterior mudou, a imigração caiu muito drasticamente. E, portanto, o crescimento dos trabalhadores parou. É realmente estagnado, mas, ao mesmo tempo, a demanda também caiu. E elas meio que caíram em conjunto, o que é por isso que a taxa de desemprego tem sido bastante estável por cerca de um ano. Então, de certa forma, a demanda, e coincidentemente, talvez até certo ponto, a demanda e a oferta de trabalhadores caíram. Em termos do efeito no mercado de trabalho, agora ainda estamos em pleno emprego. E a participação na força de trabalho ainda é forte. Os salários voltaram a níveis que agora são bastante sustentáveis, dado um pressuposto sobre produtividade. Então, o mercado de trabalho está em uma posição muito boa. A longo prazo, você sabe, os efeitos da imigração não são considerados muito relevantes para a inflação. Os efeitos dele sobre a demanda e a oferta mais ou menos se anulam. Portanto, não esperaríamos um grande impacto na inflação. Você viu, nas últimas semanas, muitas discussões sobre demissões no governo, bem como congelamentos em estabelecimentos de pesquisa e universidades em empregos. Quão rápido e quão grande será o impacto disso nos mercados de trabalho? Então, é cedo para dizer, mas o que posso afirmar é que, claro, as pessoas sendo demitidas no governo, isso é altamente significativo para elas. Não sabemos quão grande isso vai ser. Neste momento não é grande o suficiente para afetar materialmente uma força de trabalho de 170 milhões de pessoas. Em termos de os cortes, no financiamento para a ciência e coisas do tipo, nós vemos em áreas, particularmente em cidades que têm muitas universidades e hospitais de pesquisa e instituições de pesquisa, estamos realmente ouvindo sobre demissões significativas e impactos significativos no emprego. Não sei quanto isso vai totalizar e, claro, além disso, reduzir a pesquisa científica pode ter implicações para o crescimento econômico, para a produtividade, para a saúde, para todos os tipos de coisas,
Mas essas são muito difíceis de estimar em tempo real. Agora, dado que estamos falando sobre o futuro, você pode se deparar em um futuro não tão distante com níveis mais altos de desemprego, bem como potencialmente uma inflação mais alta. E, claro, você falou um pouco no pódio sobre como o Fed veria esses dois e como lidaria com isso. Apenas dando-lhe uma chance novamente para elaborar sobre isso. Certo. Então, na maioria das vezes, quando a economia está fraca, a inflação é baixa e o desemprego é alto. E ambos exigem taxas de juros mais baixas para apoiar a atividade e vice-versa. Portanto, na maioria das vezes, os dois objetivos não estão em tensão. E eles realmente não estão em tensão agora. O mercado de trabalho ainda está forte. Ou você sabe, o choque que estamos experimentando, os impulsos que estamos sentindo, são de maior desemprego e maior inflação. E você sabe, nossa ferramenta só faz uma dessas duas coisas ao mesmo tempo. Então, é uma situação difícil para os bancos centrais, você sabe, em termos do que fazer. E então o melhor é termos uma pequena provisão na nossa declaração de consenso, que é o documento que votamos, para incorporar. Como abordamos essas questões? O que dizemos é que vamos analisar o quão distante a economia está de cada um desses dois objetivos. E então perguntaremos: pode haver diferentes ritmos em que eles se aproximariam desses objetivos? Vamos olhar para essas coisas e pensar sobre elas. E tomaremos o que será, sem dúvida, um julgamento muito difícil. Novamente, não estamos vivenciando isso agora, mas poderíamos muito bem estar nessa situação, como mencionei em meus comentários. Só quero abordar uma palavra que é frequentemente usada hoje: incerteza. Como um respondente de uma pesquisa do Fed de Dallas disse: nunca senti tanta incerteza sobre o meu negócio em toda a minha carreira de mais de 40 anos. A preocupação hoje não é apenas com a incerteza imediata da política, mas com uma mudança completa na filosofia econômica do ZY. Não apenas incerteza política, por assim dizer, mas incerteza estrutural. Você sabe, um dos efeitos, como você apontou, de níveis mais altos de incerteza é que as empresas adiam investimentos. Por exemplo, mesmo depois que as tarifas se estabilizem, as empresas que contemplam trazer de volta as instalações de produção hesitarão, sem saber se as tarifas serão revertidas no futuro, talvez pela próxima administração. Como você leva em consideração essa incerteza de longo prazo em suas políticas? Então deixe-me apenas concordar que estamos, o que volta muito fortemente, e você, todos entenderão isso. Estas são mudanças muito fundamentais em políticas, você sabe, mantidas por muito tempo, em alguns casos nos Estados Unidos, e não há nenhuma experiência real. Quero dizer, as tarifas Smoot-Hawley na verdade não eram tão grandes. E isso foi há 95 anos, então não há uma experiência moderna sobre como pensar nisso. E empresas e famílias estão dizendo em pesquisas que estão experimentando uma incerteza incrivelmente alta. Há muita pesquisa, algumas delas do Fed, mostrando que isso leva a empresas e famílias recuando de decisões, o que, claro, faz sentido comum. E você sabe, espera-se que isso seja algo que você passe por uma fase e então você sabe que as coisas se tornam mais certas e portanto, você sabe, as pessoas podem retomar as atividades econômicas normais, dado o seu entendimento do que é o novo normal. E sua pergunta realmente é: e se a incerteza permanecer alta? Acho que esse é um ambiente difícil. As expectativas das pessoas, as taxas de retorno teriam que ser mais altas. Eu acho que as pessoas isso pesaria para mim no investimento, de forma geral. Se os Estados Unidos se tornassem uma jurisdição onde os riscos são estruturalmente mais altos no futuro, isso nos tornaria menos atraentes como jurisdição. Nós não sabemos isso neste momento, mas acho que esse seria o efeito.